Roberta, primeiro quero agradecer aqui a sua disponibilidade. Antes de falar dessa transformação que foi a Roberta, né, participando da Vivência Constelar Transforma, Rô, quero que você lembre daquela Roberta. Lembra aquela que chegou? Aham, sim, Então, sim, antes, né, se opa, se lembra. apresente, fale quem é você, o que que você faz, e depois vai para aquela Roberta lá, as dores emocionais, aquele momento que estava lá toda lascada, tá? Ok, Então, quem é você? ok. Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Roberta Romero, eu sou massoterapeuta e quiropraxista há 20 anos, e agora eu também sou consteladora familiar, também faço constelações, depois do Constelar Transforma. Eu cheguei no Constelar Transforma através de um grupo de WhatsApp. Eu vi ali uma videochamada, um texto que me atraiu bastante, aí eu participei do primeiro workshop que teve, e foi muito legal, e não consegui participar naquele momento, e eu participei de um segundo workshop, e entrei no segundo workshop, e aí eu decidi fazer verdadeiramente o Constelar. E aí comprei todo o pacote e entrou a pandemia. E aí, no meio da pandemia, eu entrei num processo com algumas perdas físicas e emocionais, com muitas perdas. E aí acabei entrando na casa da minha mãe, voltei para casa da minha mãe e entrei numa depressão gigantesca, enorme. E teve um dia de aula do Constelar Transforma, eu acho que era a primeira ou segunda aula, e a Deia, com a sua sensibilidade, me convidou a ser constelada no meio de todos os alunos, não era a proposta da aula daquele dia, né? Mas aquele dia específico eu não queria mais viver. Eu estava com muita dificuldade emocional mesmo. E aí, quando a Déia me convidou, eu falei: ah, tudo bem, eu não tenho nada para perder mesmo, já não quero mais nem viver nessa terra, então vamos lá. E aí, depois dessa constelação, essa constelação me trouxe um resgate mesmo, de alma, de identidade, de personalidade, de quem eu sou. E aí, no dia seguinte, depois da constelação, e ela foi muito forte, nós fizemos com todos os alunos presentes online, né? E mexeu muito comigo, me trouxe de volta à vida, me resgatou mesmo emocionalmente. E aí no dia seguinte eu comecei a me recuperar, eu comecei a respirar, né? Eu querer respirar de novo, ir buscar. Então, depois eu vim fazendo os outros cursos do Instituto Hero, fiz todos, né? Fui nessa busca de ajuda, do autoconhecimento e fui me reencontrando, me reorganizando emocionalmente e fui me levantando de novo. Também estava numa situação financeira terrível, porque eu tinha perdido o meu negócio, o meu spa, o meu trabalho. Então, estava sem identidade profissional, sem identidade financeira, sem identidade social, familiar. Estava uma bagunça emocional mesmo dentro de mim. E depois dessa constelação, eu quero até agradecer, porque foi mesmo algo que salvou a minha vida e a vida dos meus, da minha Que história, né? bom. Depois disso, eu comecei a trabalhar novamente, a ir buscar novos recursos, resultados financeiros. E aí eu fui me levantando. Hoje já fazem 2 anos que passou, né? Dois Dois anos, anos que foi nós fizemos na essa pandemia formação. 2021, acho que você veio na turma. E além, Foi. Rô, você estava morando na tua mãe já, né? Estava com perdas financeiras, o trabalho, e esse momento que foi naquele dia, é isso que foi naquele dia que você pensou em desistir da vida? Foi isso? Foi, exatamente. Eu nem ia participar da aula, porque eu estava tão desistida de tudo, de mim mesma. E aí, como eu já tinha comprado, eu já paguei, vamos lá, vamos participar, vamos ver o que que vai dar, não tenho nada para perder. E foi ótimo, porque não estava programado. E aí você, com a sua sensibilidade, ideia, percebeu e me convidou para ser constelada. E você mesmo disse, não estava na minha programação, não faz parte, mas eu gostaria de constelar alguém, porque eu estou sentindo aqui o campo. E foi essa constelação, ela me trouxe, me fez enxergar de uma outra forma a situação que eu estava vivendo, até de uma estrutura familiar, né? Até de uma estrutura que eu vinha lutando há anos. Então, me trouxe uma clareza totalmente diferente, uma percepção diferente, e aí eu consegui me ver dentro daquela situação de uma outra forma que eu realmente tinha uma solução, eu podia construir um novo caminho, eu não precisava desistir, era só me reorganizar os meus processos internos, em vez de desistir. Eu não sou uma pessoa de desistir, eu sou uma pessoa de ir, mas naquele momento específico da minha vida, Sim. eu estava desistindo de viver mesmo. Então, a constelação ela me trouxe esse resgate porque ela me trouxe uma nova consciência. Eu sou super fã da constelação porque ela já me salvou 2 vezes nesse lugar, nesse sentido.
E tudo aquilo que faz sentido para mim, eu venho buscar uma formação para levar para o outro. Então, antes de conhecer o constelar, eu tinha participado de uma constelação, e aquilo mexeu muito comigo, e aí eu fui buscar informações, eu queria saber o que que era isso, como que funcionava a constelação. E aí o universo me trouxe até o Hero, até vocês, né? Então, quando a gente quer muito uma coisa, nós, Uhum. A nós coisa vem, atraímos né? isso, né? Rô, foi rápido E, você e eu decidir vir para o Constelar ou veio em um workshop, aí foi namorando, aí veio outro workshop? Foi rápida a decisão nesse momento que já estava na casa da sua mãe, já estava com perdas financeiras, emocionais? Foi rápida a decisão ou foi dolorido? Tipo, ah, mais um, será que vai ser a minha Foi no luz? Houve segundo umas dúvidas? workshop. Eu Tá. fui no segundo workshop. Eu ainda estava na minha casa quando eu vi o primeiro workshop, mas Ah, estava ok. um turbilhão de informações. Eu não estava conseguindo dar conta de mim mesma, da minha casa, de todos os processos. E aí eu pensei, preciso voltar para casa da minha mãe porque tá uma situação, estou numa situação muito desafiadora. E aí acabei voltando para casa da minha mãe depois de 20 anos com uma filha adolescente mais dois cachorros. E aí quando eu entrei na casa da minha mãe, eu assisti novamente um workshop. E aí, quando eu assisti, eu decidi entrar. Falei, é exatamente isso que eu preciso nesse momento da minha vida. Eu vi todas as coisas, vi todo o workshop e pensei, e isso com certeza vai me trazer um resultado de vida e eu ainda vou conseguir, além de trazer um resgate interno, de cura, de identidade, eu ainda vou conseguir ajudar outras pessoas, porque isso faz parte de mim. E aí eu entrei num segundo workshop que eu vi. Tá. E eu conheci através de um grupo de WhatsApp, acho que é um grupo de terapeutas que eu faço parte, Uhum. e acabei entrando. Uau. E foi incrível. Então, eu já tinha decidido antes, no primeiro workshop, eu só não estava com condições de entrar, nem financeira, nem Uhum. emocional, nem nada. Na segunda vez que eu vi, engraçado, né? Mesmo quando a gente não tem, e se a gente quer, eu não tinha o tanto recurso financeiro, mas eu queria muito, e aí eu falei, eu vou levantar esse capital, e aí eu consegui investir e comprei o Constelar naquele momento. Então, e foi excelente, foi o melhor investimento que eu já fiz até hoje na minha E, vida, Rô, eu Deia. lembro o dia da aula. Eu lembro que você chegou derrotada, era realmente no comecinho, acho que era a segunda aula. A E é terceira aquela aula coisa de era, sentir, era bem no né? comecinho. Eu sinto, não dá para explicar, enfim. E aí eu vi, eu falei, nossa, eu nem ia constelar naquele dia, mas me veio, eu falei, eu preciso constelar essa Foi. menina. Chorou pouco, né, Rô? Sim, sim, eu chorei a constelação inteira. Acho que eu e o grupo inteiro que estava ali, né, no online, porque as pessoas elas foram convidadas a representar a minha história Foi. ali, mesmo sem conhecer, sem saber, né? Mesmo sem entender muito ainda o que era esse processo. E eu tenho certeza que também houve uma transformação na vida de todos os alunos que estavam ali presentes, né? Depois disso, eu vim me recuperando rapidamente, assim, decidi internamente que eu precisava sair daquilo e todos os dias eu via a aula várias vezes. Eu assistia a constelação algumas vezes depois Ah, para que aquilo fizesse sentido dentro de mim. uhum. Fez sentido no momento, sim, mas eu precisava ainda descortinar algumas coisas dentro de mim. Então, assisti mais umas 5 vezes a mesma constelação Uau! para entender aquele processo. Então, foi muito Além, interessante. Eu acho que Rô, foi a primeira aula gravada, né? foi, além dessa experiência, né, durante a formação, teve alguma outra que deu a ficha, assim, que caiu, que você falou, nossa, agora está clareando, porque o constelar é um processo, né? Por isso que a vivência constelar Sim. transforma. Você vai se transformando ao meio do caminho, no meio do caminho. E teve alguma outra situação durante a formação que caiu alguma ficha, alguma aula específica que te fez olhar de uma forma diferente? Conta pra gente. Sim, conforme o curso ia avançando e as pessoas iam sendo consteladas ali no meio, as histórias elas são semelhantes, né? Ou as dores, ou as vivências, os processos. Então, a história das outras pessoas, ela também trouxe um impacto positivo dentro de mim. Eu me lembro da história da Talita, que era uma das alunas que, Thalita de Gomes. repente, exatamente. O pai sumiu, o pai apareceu, e foi muito interessante a história dela, me fez muito bem ouvir a história, participar, constelar junto, né? Porque quando a gente está ali no campo, todo mundo é constelado junto, né? Então, todas as outras constelações que foram feitas com os alunos foi de muito impacto positivo. Quando eu tive a oportunidade de ser constelador e constelar também ali as pessoas, quando a gente está ali
no nosso treinamento, Na né? prática, né? Esse é o grande diferencial, acho que do Constelar, é exatamente, a gente vai aprende na prática. Uhum. Então, essa oportunidade de estar como consteladora e auxiliar ou trazer esse novo esse novo aprendizado para as pessoas que estavam ali sendo consteladas foi incrível também, me trouxe um resgate de identidade muito interessante. Teve também o desafio, quando vocês lançaram o desafio, do aluno que se destacaria, o aluno que mais se destacaria, tanto Hum, pessoalmente quanto profissionalmente, ganharia lá a oportunidade de sair na televisão, fazer a reportagem. é, E eu gosto dos desafios, então quando foi lançado esse desafio, eu pensei e falei, eu quero estar nesse lugar, eu quero dar conta desse desafio e eu vou me recuperar por mim mesma, né? Eu vou buscar aqui recursos internos para sair desse lugar dessa depressão, e aí eu comecei a ir me mover e tive a oportunidade, o privilégio de participar lá da entrevista da televisão e foi muito legal. Então, esse foi um motivador também, porque como eu não sou uma pessoa de desistir, eu falei isso no começo, né? Então, aquilo que me desafia me move. E quando eu estava desistindo da minha vida, eu estava sem muitos desafios, sem enxergar um horizonte, sem enxergar nada à minha volta, nada nada me fazia muito sentido naquele momento. Então, todas as vivências, as aulas, a história das pessoas, a oportunidade de me desafiar novamente, me trouxe uma vida. perfeito, É isso que Rô. me E o trouxe, acho que método em um si, né? resgate. As aulas lá da gravadas, a condução, né? Eu conduzindo ali a galera, o que que você achou de tudo isso? Eu acho que esse é um grande diferencial do trabalho de vocês, do Hero, do Constelar Transforma, porque a gente aprende na prática, a gente aprende vivenciando aquilo que está sendo proposto. Então, tem todas as aulas teóricas que são muito ricas, tem muito aprendizado, mas também o maior aprendizado para mim é colocar em prática. São as dinâmicas que a gente faz em grupo, que a gente tem a oportunidade de ser o constelador, com todo mundo assistindo, com toda uma coordenação por trás, com toda uma equipe por trás, é, nesse lugar desafiador e saudável. Então, eu acho que esse método ele é incrível, porque nós já saímos com a experiência de constelar pessoas. Nós já saímos com a estrutura, como funciona essa Sim. estrutura emocional, lógica, para conduzir um grupo, porque não é fácil, não é fácil conduzir, é muita responsabilidade, né? Conduzir um grupo ou estar ali sendo o líder mesmo, é muita responsabilidade. Naquela primeira aula que eu estava desistindo da minha vida, se você não tivesse tido a percepção, a sensibilidade de entrar e me constelar, é, eu não sei como seria o meu dia de amanhã, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, de verdade. Então, é muita responsabilidade estar nesse lugar. E o que eu vejo, assim, o grande diferencial do seu trabalho é exatamente isso, ensinar os alunos na prática, a perceberem, a ter essa sensibilidade, porque quando a gente se coloca lá como constelador, mesmo como aluno, num estágio, né, num treinamento, a gente está ali se desafiando, tá colocando a vida do outro, tá ali na nossa percepção, na nossa intenção, na nossa capacidade de conduzir. Então, isso faz uma diferença gigante, ideia. Esse formato que você traz da aula teórica, da parte prática, e sai todo mundo com a prática na mão e você não se forma, não tem ali o seu diploma se você não tem essa experiência da prática. Então, acho isso riquíssimo. Esse é um grande diferencial na minha visão. E Rô, aí a Rô terapeuta, né? Renasceu, estava quase indo embora, né? Foi assim, ó, resgatamos ali a Rô, Sim, né? Trouxemos na sim. TV, Uhum. porque realmente, de todos os alunos, a sua história me impactou muito, porque realmente você estava indo embora, e você falou isso na aula, eu nem iria vir hoje, eu estava desistindo, chorou pra caramba, e depois foi um tijolinho de Sim, reconstrução, aí a roterapeuta. Conta, que resultados sim. você teve? Primeiro, aquela que estava morando na mãe, como que foi esse processo, principalmente financeiro, do trabalho, a constelação na tua jornada aí de atuação com transformando pessoas? Conta como foi esse resgate e transformações aí. Além do Constelar Transforma, que é riquíssimo, eu tive a oportunidade de ter o privilégio de participar dos outros cursos com vocês. E quando nós estávamos juntos, né, em uma mentoria, vocês, como minhas mentoras, me trouxeram também um outro norte. E Sim. foi muito transformador. Eu comecei a voltar a atender mesmo no meio da pandemia, estava lá um lockdown total, e eu comecei a atender um a um,
e fui fazendo trabalhos manuais também para conseguir me resgatar financeiramente. Fui usando lá os meus dons artísticos, fiz lá uns bonequinhos para constelação, para o Constelar Transforma. Verdade, Rô. Eu Foi, então lembro. esse foi o primeiro resgate financeiro. Nossa, Eu verdade. não tinha para onde sair, aí eu fiz uma proposta para vocês para fazer os Foi, bonequinhos da constelação. Eu usei foi. lá os meus dons artísticos e fiz alguns, levei a turma inteira, entreguei para, acho que para o Brasil inteiro os bonequinhos que eu produzi, e foi um início de um resgate financeiro. E aí eu comecei a atender como consteladora no online, Nossa, eu no lembro essa digital, do no online, bonequinho, né? gente. Oi? Eu lembro essa do bonequinho, É, só para contextualizar aqui, olha que interessante, né? Durante a formação, tem lá, olha, ou faz os bonequinhos, ou compra. E aí alguns alunos faziam, outros não. E aí a Rô veio me chamando no privado, André, eu fiz uns bonequinhos, ó, são esses aqui. Aí eu tô precisando, né, de grana, retomar a vida e tudo. Falei, Rô, claro, ofereça lá no grupo. Você até encontrou uma galera, sim, não foi? Tomou um café com uma galera, começou a voltar à vida e começou a vender os bonequinhos. foi, Verdade, verdade, verdade. foi. E dentro dessa turma tinha gente do Brasil inteiro, né? Eu lembro Uau. que os meus bonequinhos eles foram para o Nordeste, foram para Fortaleza, Ai, que foi muito legal. Eu acho que eu vendi uns 50 kits de bonequinhos. sensacional. Foi bem legal porque me trouxe um respiro financeiro. Financeiro. É, me trouxe um respiro financeiro e um respiro emocional também, né? Uhum. De estar fazendo parte ali, de ser útil de alguma forma, né? Então foi uma sacada que me ajudou ali a me resgatar. E aí eu comecei a fazer as constelações online. E eu também sou treinadora comportamental, também sou coaching. E aí eu juntei um processo, criei um curso meu chamado Curados para Prosperar, que ele mistura uma constelação familiar com um resgate de identidade, um resgate da cura da criança interior. E aí eu comecei a vender os cursos online e foi um sucesso mesmo. Primeiro eu fazia uma live gratuita, né? Uma live online, 3 lives no processo do marketing digital, e aí depois comecei a trazer as pessoas para dentro do curso, e aí eu comecei a me resgatar financeiramente, fui me resgatando nesse lugar do terapeuta, né? Nesse lugar como terapeuta, e a constelação, ela ficou muito presente na minha vida nesse sentido. E aí, quando melhorou a pandemia, eu comecei a voltar a atender como massoterapeuta, quiropraxista, e aí fui indo, de repente, a minha agenda estava lotada, eu aluguei uma sala dentro de uma clínica de uma amiga, aí já não ficou muito pequeno, aluguei uma outra casa, um espaço maior, e aí já fazem 2 anos que eu participei de todo esse processo, e a minha vida só vem crescendo depois disso. Eu fiquei uns 4 anos sem carro, comprei um carro faz 4 meses, mudei de casa, eu estou na minha casa desde dezembro, né, Saiu do da ano tua passado, mãe, eu né? estou na minha casa, saí da minha mãe, estou na minha casa, com a minha filha, com os meus cachorros, hoje eu estou numa clínica nova, mudei de casa de novo, e aí eu tenho uma sala comercial, eu, inclusive eu Mostra estou aí. aqui dentro da minha Tem uma sala, da maca. minha clínica, estou sentada aqui na cadeira Quick. Muito bom. Então, foi um resgate assim num todo. Tanto eu tenho essas 2 carreiras, né, como massoterapeuta e quiro, também sou consteladora e treinadora comportamental. Então, a constelação, Constelar Transforma, ele me trouxe esse resgate de identidade, um resgate profissional, um resgate financeiro e um resgate de identidade. Então, eu só posso agradecer, porque essas meninas salvam vidas, salvaram a minha vida e a minha história. A minha história é completamente diferente a partir de todo o trabalho que elas realizam, que elas fazem, a Déia, a Paulinha. Então, faz toda a diferença. Eu queria te agradecer, porque eu sou uma outra pessoa, muito mais feliz, muito mais realizada, depois que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês e ser resgatada por vocês através de toda entrega, de todo amor, dedicação, percepção, principalmente. Muito obrigada, Deia. Ixi, me emocionei aqui. E, Rô, imaginando que aquela Roberta, aquela que chegou na aula toda Uhum. e estava falando de desistir da vida, o que que você fala para ela hoje? Continua. Continue. Eu tenho uma frase que nasceu dentro do Constelar Transforma. Deixa sua luz brilhar, o mundo precisa de você. E eu, dentro do meu curso do Curados para Prosperar, essa é a frase, é o marco do meu curso. Deixa a sua luz brilhar, o mundo precisa de você. Então, quando você, Deia, deixou a sua luz brilhar, você alcançou a minha vida, alcançou a minha história, resgatou a minha vida, né, e a dos meus, né, porque
porque há um impacto enorme quando a gente desiste, não desiste, não é um impacto só na minha vida, geraria um impacto em todos os meus, né? Então, quando você deixou a sua luz brilhar, você trouxe vida para minha vida. E é essa frase que eu trago para dentro do meu curso, e aí eu penso e eu percebo que quando eu deixo a minha luz brilhar, eu também alcanço outras vidas, eu também impacto outras vidas, Uhum. eu também tenho condições de trazer à vida outras vidas. Uau! E Rô, a gente fez um evento juntas, né? Conta. Fizemos. Eu também sempre tive esse lado do empreendedor. E aí eu convidei a Déia, falei, olha, eu tenho um projeto assim, 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 quero fazer uma constelação em grupo com algumas pessoas, mas eu gostaria que você viesse junto comigo. Eu sempre gostei de trazer os meus mestres junto comigo. Eu acho que fica muito rico e eu sempre gostei dessa parte. Se eu posso aprender com você, por que não trazer você junto comigo? E aí nós fizemos um evento junto, nós estávamos em umas 12 mulheres, 11, 12 mulheres, não era isso, Oito. Déia? 8 com a Miriam, Oito. 9, 10, Oito. 11 com a gente. 11 com a gente, eu contei um todo. E foi muito legal, eu acho que foi muito forte. Nós conduzimos juntas uma constelação. A Deia começou, e aí eu terminei. E aí, quando a Deia foi chamada para ser representante, eu falei: nossa, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar conta sozinha. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. As pessoas saíram mega transformadas, né? Mega impactadas, e as pessoas mandam mensagem até hoje dizendo que foi muito bom. E nós estamos programando já para a próxima temporada de constelação em conjunto, né, Deia? Vai dar certo. É interessante, né? Aquele momento que você. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que ir. Ai, deu um friozinho na barriga? Como é que foi? Deu um friozinho na barriga. Enquanto nós estávamos conduzindo juntas e a Deia estava ali no comando, estava ótimo. A hora que a Deia foi convidada para ser representante, eu respirei fundo e era a maior parte ali, as minhas convidadas, né? Eu falei, não, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta e tá tudo bem. E foi super tranquilo, assim. É lógico que me deu um frio na barriga, eu fiquei um pouco é, no lugar do desafio, mas Aham. foi bem interessante. Eu acho que deu certo. No final, a constelação deu certo. Lógico que tem muitos pontos a melhorar, Uhum. mas eu acho que se a gente não for, se a gente não tiver a ação do ir, a gente nunca vai aprender, né? Então Uhum. foi muito rico nesse lugar de aprendizado, porque conduzir um grupo sozinho é uma coisa, conduzir com a líder junto, com a sua mestra, é outra coisa. Mas eu gosto desse lugar do desafio. Eu acho que só assim que a gente aprende de verdade Sim. a ser um bom profissional. Então, foi um aprendizado riquíssimo. Lógico que eu fiquei tensa, fiquei nervosa, mas foi rico, foi ótimo. Adorei. Pô, conta assim, para quem ainda está pensando em entrar no Constelar Transforma, ou está com medo, ou viu o workshop e está assim, será? Ai, meu Deus, lembra daquela Roberta? E fala para a pessoa Sim. o quanto foi importante participar do Constelar e a diferença que fez na tua vida. Olha, todo investimento que você faz na sua vida, de você para você mesmo, ele não tem valor, ele é impagável. Porque há transformações que valem muito mais do que o dinheiro, tem muito mais valor do que o dinheiro. O que eu investi dentro do Constelar Transforma salvou a minha vida. E não é o valor físico, ele tem um valor muito além do financeiro. Então, e se você quer de verdade mesmo, com certeza os recursos financeiros vêm, porque tudo aquilo que você quer, o universo também quer te dar. Então, os recursos financeiros vêm. Mas não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez amanhã não dê tempo. Né? Talvez se eu tivesse entrado num outro mês, se eu tivesse esperado mais um pouco, talvez não tivesse dado tempo. Sim. Porque eu realmente estava numa situação emocional muito desafiadora e eu não queria viver mesmo de verdade. Então, eu entrei no tempo certo. Se você está aí pensando, não pensa, vai e faz, porque esse pode ser o caminho da sua vida, esse pode ser o resgate da sua vida, esse pode ser o lugar que vai te trazer o resgate de identidade, além de você ter a oportunidade de ajudar e transformar milhares de outras pessoas à sua volta depois que você aprender, né? Então, é, pensando como terapeuta e como uma pessoa que me permitiu passar por todo esse processo, se permita passar por esse processo por você e pelas pessoas à sua volta, pelas pessoas que ainda vão cruzar o seu caminho, né? Nada acontece por acaso. Eu não cruzei o caminho da Déia e da Paulinha por acaso, não cruzei o Constelar, ele não passou por mim por acaso. Então, se você está vendo isso, é porque é o seu momento. Vem fazer, vai fazer toda a diferença na sua vida. Incrível, Rô. Gratidão aí. E ver você nessa salinha, ver você com essa, vivenciando e prosperando a vida de outras Sim, pessoas, porque
é levando o conhecimento e cada cliente que você encontra e resgata, cada curso que você está ministrando, você está levando também. É o que a gente fala, né, Paulinha e eu aqui, a gente reescreve histórias e desperta heróis. E se o herói ele está despertado, ele consegue Sim. reescrever novas histórias. Então, o ciclo não acaba, né? E vou te contar algo que é muito surpreendente. Eu nunca prosperei tanto na minha vida como eu tenho Uau. prosperado agora, depois do Constelar Transforma. É de verdade, eu nunca prosperei tanto emocionalmente, financeiramente, socialmente. Eu estou ganhando bem financeiramente, eu ganho bem. Eu não ganhava um centavo, estava numa situação financeira Uau. quando eu entrei no Constelar que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. Estava dentro da casa da minha mãe porque eu não conseguia. Eu cheguei numa situação que eu não conseguia enxergar nada, eu não conseguia me sustentar, sustentar minha filha, sustentar os meus cachorros, né? São minhas dependentes também. Então eu não tinha dinheiro para comprar o pão mesmo, verdade. E hoje eu olho para trás e só posso agradecer, porque eu tenho prosperado como eu nunca prosperei antes na minha vida. Nossa, Rô, Muitíssimo obrigada por ser luz na minha vida. querida.